Meu nome é Daniel, sou de São Paulo, tenho hoje 18 anos e venho aqui para contar um relato que aconteceu comigo em 2016. Nessa época eu tinha 15 anos e morava com a minha mãe, meu padrasto e meu irmão de 11 meses em um condomínio. Mas por conta da minha avó ficar doente e minha tia, que morava com ela, estava na casa de uma irmã e não tinha como ela vir, porque no dia estava chovendo muito, ela ligou para minha mãe e disse para que a gente fosse lá na casa dela, ficar um tempo lá, até a minha tia voltar. Então, numa quinta-feira, nós pegamos as malas e fomos para a casa da minha avó, que ficava numa parte rural da cidade que moramos. Chegamos lá umas 18 horas, cumprimentamos ela e minha mãe foi logo pedindo para mim ir na padaria e na farmácia. Ela me deu dinheiro e na hora que eu ia descendo as escadas da casa, minha avó me chamou e disse: "Cuidado, não vá pelo caminho da mata, o caminho que eu sempre pegava. Vá pelo de barro." E eu perguntei o porquê e ela me disse que tinha um animal que ninguém sabia o que era rondando por ali. Então eu fui e não dei ouvidos para minha avó. Fui pelo caminho da mata, que era mais rápido. Cheguei na padaria, comprei os pães e fui na farmácia, que era logo ao lado, e comprei uns remédios para dor de cabeça e febre. Olhei para o relógio, já eram 19h45. Peguei as sacolas e fui correndo para casa. E novamente fui pelo caminho da mata. Depois de um tempo, eu percebi que estava tudo muito escuro e quieto, e comecei a sentir uma sensação de estar sendo seguido. Apressei o passo, mas não adiantou, e comecei a correr desesperado, até que alguma coisa me derrubou no chão, e vi que era uma criatura muito grande e com os olhos azuis, mas não dava para ver as pupilas dele. Parecia ser uma luz azul. Era muito peludo, tinha garras e um focinho grande. Não demorou muito, a criatura me arranhou as pernas. Peguei um pedaço de madeira que estava ao lado e bati com muita força no bicho, até ele me soltar. Quando ele soltou, corri tão rápido que esqueci da dor. Mas o bicho era mais rápido que eu e me alcançou rapidinho. E me derrubou de uma ribanceira. Fiquei todo machucado, mas consegui levantar e vi que estava perto da casa da minha avó. Cheguei lá pálido, com muito medo e todo machucado. Minha mãe perguntou o que tinha acontecido, e antes que eu falasse, eu desmaiei e só acordei no hospital. Minha mãe me pediu para contar o que tinha acontecido, e eu falei que tinha sido atacado por um lobisomem. E para minha surpresa, ela acreditou e disse que quando ela era moça, aconteceu a mesma coisa com ela, mas a criatura não a atacou, ela só ficou observando. Passei uns dias no hospital, pois minha perna esquerda estava bem machucada por conta do ataque. Após isso, voltei para a casa da minha avó, que disse que sabia quem era a criatura que me atacou, e pediu para o meu padrasto ir na casa de um caçador chamado Antônio, que morava ao lado da casa da minha avó, falar para ele o que tinha acontecido. Então ele pegou a espingarda e foi até a casa de um homem chamado Fernando e ameaçou ele, falando para ele sair logo da cidade e nunca mais voltar. Esse acontecido saiu no jornal da região, mas preferimos falar que foi um ataque de onça. Ninguém acreditaria que fui atacado por um lobisomem e ainda passaria como louco. Esse é o meu relato. Obrigado. Galera, vamos a um segundo relato. Isso se passou há 28 anos atrás, com a minha mãe. Ela morava em Itapejara do Oeste, no Paraná. Naquele tempo, ela tinha minha irmã mais velha, que só tinha 4 dias de nascida. Bom, nessa época, os banheiros não eram dentro das casas como hoje. Eram longe e eram chamados de patentes. E por conta do mau cheiro, ficava longe das casas. Bom, minha mãe na época tinha 20 anos e morava com a minha falecida avó.
ela tinha uma cadelinha que tinha recém-criado alguns cachorrinhos. Eles ainda estavam mamando. Em uma noite, ela ouviu os cachorrinhos chorando. Quando ela olhou para fora, viu que um homem estava descendo a rua, e ela supostamente sabia que esse homem tinha fama de ser um lobisomem. Quando ele desceu, minha mãe saiu correndo para a patente, recolher a cadelinha e os cachorrinhos, que ficavam em uma casinha logo ao lado. Quando ela estava voltando com eles, só deu tempo dela fechar a porta. Algo subiu a rua, era preto, com orelhas grandes. Conforme ele andava, as orelhas batiam embaixo. Era meio arcado, era do tamanho de um homem, mas andava em 4 pés. Bom, minha mãe nunca teve medo dessas coisas. Ela dormiu tranquilamente naquela noite. Esse homem, que ela suspeitava ser o lobisomem, morreu 5 anos depois. Ele viveu até os 80 anos. Bom, ninguém é obrigado a acreditar, mas ela jura que isso aconteceu. Abraços. Galera, vamos aí a um terceiro relato. Galera, mais um relato daquela moça que mora numa casa mal assombrada aí, que enviou vários relatos pra gente aí, tá bom? Eu tenho gatos desde que me conheço por gente. Minha mana me chama de bruxa, porque ela disse que eu chamo os bichanos pro meu lado. Só tive um gato, digamos assim, escolhido por mim numa ninhada. Todos os outros, e ao longo das décadas raramente um só de cada vez, foram abandonados na minha casa ou vizinhança e vêm para o meu pátio. E como eu gosto mesmo, acabo adotando. Eu lembro bem deste fato porque me impressionou muito, e vou confessar que hoje em dia tem poucas coisas que me impressionam. De tanto que a gente ouve, sente ou até mesmo vê de relance vultos, aquela nítida impressão que tem alguém atrás de ti e se tu virar, lá não tem ninguém. Tem poucas coisas que me surpreendem. Este fato que vou contar aconteceu no começo da década de 90, já na casa onde moro há 30 anos, que sim, tem muitas histórias. Na época, eu trabalhava nos turnos da tarde e da noite em uma escola estadual no centro da cidade. Hoje ainda trabalho em escola, mas faço somente o diurno. Eu costumava ficar na escola no horário entre o fim do turno da tarde e o começo do turno da noite. Ainda mais que era inverno, e aqui no Rio Grande do Sul, inverno é muito frio, e verão, pelo menos para nós que não estamos acostumados com o calor, é terrível. Bom, uma noite estava na escola, era umas 19h30 e a diretora havia me dado um papel no dia anterior para pegar uma assinatura de uma empresa que tinha ali perto de casa. Acontece que esqueci o papel em casa e ela tinha que levar para comprovar compras no outro dia. Resultado: invernão, vento minuano. Para quem não conhece o Rio Grande do Sul, chamam de vento de Reguiar Cusco, muito forte e gelado. Bem, não tive escolha, tive que ir em casa buscar o tal papel. Minha casa ficava uns 15 minutos dessa escola. Inverno, quase ninguém na rua, alguns carros passando. Tudo ok, era anos 90 e a criminalidade, ainda mais no interior, não preocupava. Haviam pouquíssimos relatos de assalto e quando aconteciam, não era no centro da cidade. Na época, minha irmã tinha se casado e mudado para outra casa. Eu tinha uma gatinha que abandonaram em meu pátio e ela estava grávida. E para variar, adotei. Consegui doar os filhotes e castrei a gata. Era muito apegada a mim, tanto que enquanto eu não chegava da escola, por volta das 11 da noite, ela não entrava em casa. Nessa noite, cheguei em casa e já no portão, estranhei não ver a gatinha, porque era só eu chegar e abrir o portão de ferro da frente e ela já aparecia de onde estivesse. Quando cheguei à área dos fundos, ela apareceu e tentou pular na janela basculante que estava fechada. Aí que me dei conta de que a mãe e o pai deviam ter saído para jantar e fecharam a basculante. Me dei conta também que não tinha como entrar em casa, porque eles saíam pela porta dos fundos e colocavam a tranca na porta, pelo lado de dentro. Agora imagine, eu parada sem ter como entrar, um friozão, ventania,
e a gata pula no meu colo. Atrás, aquele pátio escuro, sim, porque temos um imenso pátio cheio de árvores. Fiquei pensando como faria, porque na época celular só o meu pai tinha, e era aqueles tijolões antigos, era caríssimo. Tinha que ir no orelhão, que tinha na outra esquina, para ligar para eles virem abrir a porta. Foi neste momento que comecei a notar a gata muito nervosa. Ela estava no meu colo, quis sair. Larguei ela no chão e ela pulava no parapeito da basculante, como se quisesse entrar de qualquer jeito. Peguei de novo ela no colo e neste momento aconteceu uma coisa que me assustou muito mesmo. Ela olhou para a parede da casa, a cerca de 3 metros à frente de onde eu estava, e começou a rosnar. Não tinha nada naquela parede para a gata estar rosnando. Ela baixou as orelhas, se encolheu no meu colo e rosnava baixinho. Era uma gatinha super mansa e não via nada na parede, mas com certeza ela viu. Era nítido que ela estava com medo do que quer que fosse que estava vendo. Saí dali voando, com a gata no colo, rua fora. Fui até o orelhão, liguei para os meus pais e fiquei na rua esperando o pai e a mãe chegar. Quando eles chegaram e abriram a porta, a gata voou para dentro da casa. Eu peguei o que eu precisava, não disse nada e fui para a escola. Só avisei eles para não deixarem ela sair mais até eu chegar. Muito estranho, foi uma das poucas vezes que tive medo mesmo, e uma das muitas coisas que já me aconteceram nesta casa. Parabéns pelo canal. Tá aí, galera, mais um relato lá da casa mal assombrada, da casa do enforcado. Galera, se gostaram, se inscreva no canal, deixa aquele super like aí para ajudar o canal. Me sigam também nas redes sociais, Facebook e Instagram, tá aparecendo aí na tela. Quem tiver relatos como esses e quiser enviar para o canal, o e-mail está na tela e na descrição do vídeo. Galera, muito obrigado e até o próximo relato.